Olá, eu sou Rudy Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. Faleceu na última quinta-feira, 7 de abril, o senhor Andor Stern, o único brasileiro sobrevivente do Holocausto. Nascido em São Paulo, Andor Stern se mudou para a Hungria enquanto criança. Na adolescência, foi levado para Auschwitz e separado de sua mãe, assassinada em uma câmara de gás. Andor foi um lutador que sobreviveu à Marcha da Morte e passou por 6 campos de concentração. Ele enfrentou o medo, a fome, doenças, mas sobreviveu. Em 1948, de volta ao Brasil, se fixou em São Paulo e começou a nova vida. Em 2019, teve a oportunidade de realizar o seu Bar Mitzvah aos 91 anos e mostrar o orgulho de ser judeu. Andor foi uma importante voz na educação e lutou para perpetuar a lembrança do Holocausto para gerações futuras. Que o seu legado e trajetória possam seguir inspirando pessoas em todo o mundo. Preservar a história do Holocausto e a memória de seus sobreviventes deve ser um compromisso de todos, para que este episódio nunca mais se repita. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. A fábrica de maçã na Hebraica de São Paulo. O primeiro seminário da CONIB em Brasília sobre a temática do Holocausto. A homenagem da Câmara Municipal de São Paulo a Fernando Lottenberg. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. Quem sabe ser eficiente para cuidar da vida financeira sabe que não dá para ter um banco pela metade. Quem sabe abre uma conta completa do Safra e tem um mundo de serviços do Safra. Tem cartão de crédito com experiências exclusivas, empréstimo com taxas especiais e, claro, assessoria dos especialistas para qualquer investimento e acesso à Safra Corretora. Tem tudo aqui. Bem completo, hein? Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra. Na pandemia, o Centro Novo Horizonte criou o Seder de Pesach in the Box, que vai continuar para o Pesach deste ano, levando o jantar pronto para a sua casa. Confira na matéria. O Seder de Pesach, uma data importante no calendário judaico, esse ano vem para a casa das famílias em um formato diferente. Uma caixa criada pelo Centro Novo Horizonte reúne todas as delícias tradicionais do jantar. A gente preparou tudo com o maior carinho, maior cuidado para Pesach. Fizemos todos os pratos que normalmente ia ter, que vão ter também na minha mesa de Pesach. Então, primeiro tem todas as coisas de cará, todo, né, já pronto, o zeroa, tudo empacotado em vácuo, separado para para nada se misturar. O ovo já cozida, o hazeret, né, o creme já feito para comer junto com o gefilte fish que foi feito, né, bem gostoso. Fizemos quilos de batata fresca. Tem aqui frango recheado, deliciosa com farofa. Aqui tem repolho roxo refogado. Não pode deixar de ter o iogurte com knedler gostosa. Também, tudo empacotado. Se derrubar, já está protegido. Aqui uma compota, que nem na casa de vovó, que nem você tem no Pesach. E temos o vinho e matzá para poder fazer tudo que precisa. Vão ter a cará lindo, né, que preparamos aqui para enfeitar a mesa, saber como fazer. E cada pessoa vai receber uma haggadah também para poder fazer o seder do jeito que deve ser feito, seguindo as tradições. Para ninguém se sentir sozinho e sentir acolhido, um pouco de carinho. Foram 1.200 refeições enviadas em 300 caixas para o Brasil todo, com as comidas já prontas para 2 pessoas nos 2 dias de jantar. Eu sou homem de sorte que tem uma mulher como a Pessi. Eu quero agradecer a Pessi pelo seu esforço e a equipe do Novo Horizonte, que literalmente estou trabalhando sem parar o dia inteiro, domingo, sábado à noite,
E hoje estamos véspera de Pesach, estão trabalhando, se preparando. Foi o maior desafio em 35 anos no Brasil, para fazer essas caixas que a gente está preparando e mandando para o Brasil inteiro. E também no Shalom Brasil, para divulgar o shofar da nossa comunidade, para divulgar este projeto e para mostrar às pessoas que o judaísmo não é somente em casa, com a família, mesmo estando sozinho em qualquer lugar do Brasil, alguém vai lembrar deles. Um carinho do Centro Novo Horizonte para a comunidade judaica em um momento tão difícil. Chag Sameach Leshana Haba Birushalayim. As Macabíadas estão chegando e você confere todo mundo do esporte judaico e israelense com Ricardo Setion. Olá amigo, que tal minha amiga? Este é mais um programa de esportes aqui no Shalom Brasil e nós vamos diretamente para mostrar um pouco deste universo esportivo israelense e judaico para os Estados Unidos, porque uma nova modalidade esportiva vem trazendo grande sucesso para Israel. Já nas Olimpíadas de Tóquio vimos como a equipe de equitação de Israel mostrou ser uma das 20 melhores do mundo. E agora, no Grande Prêmio de Wellington, na Flórida, mais uma vez tivemos sucesso para a delegação israelense. Aliás, um sucesso importante, porque no pódio, o primeiro e o segundo lugar deste importantíssimo Grande Prêmio de equitação na Flórida foi israelense. Ashley Bond, uma americana que representa Israel há 5 anos, e Danny Bloom, um judeu colombiano, formaram, portanto, a posição de número 1 e número 2 no pódio, e cada um deles recebeu um prêmio impressionante. Ashley Bond, em primeiro lugar, ficou com $165 mil, enquanto Daniel Bloom ficou com $100 mil. A equitação israelense prometendo um grande sucesso para o futuro e visando as Olimpíadas de Paris em 2024. Já em Israel, no lugar mais baixo da terra, no Mar Morto, está acontecendo nesses dias a mais importante prova do motocross enduro. Enduro é aquela prova que mais exige fisicamente do piloto e também da moto. E, portanto, quanto mais forte for o piloto e seguramente mais resistente for a motocicleta, mais condições de vencer essas provas em condições extremas. E é esse o nome desta etapa mundial que aconteceu no Mar Morto, a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. É a Extreme Endurance. Menos 40 que aconteceu, portanto, e vem acontecendo no Mar Morto com a presença de mais de 80 pilotos de vários pontos do país. É como se fosse uma maratona, mas com a motocicleta, e isso realmente exige muito e foi um espetáculo transmitido para o mundo inteiro. Vamos agora falar de uma atleta importante que dá um ponto final na sua carreira, talvez considerado hoje a maior atleta do esporte israelense. O esporte israelense diz adeus a Linoi Ashram, a ginasta artística que conquistou tudo. Ela acaba de receber a medalha de ouro nas últimas Olimpíadas em Tóquio. Também foi campeã do mundo 2 vezes. Linoi Ashram, aos 22 anos, deixa o esporte e vai ser uma das responsáveis pela equipe de ginástica artística no futuro. Ela disse que se compara aos maiores atletas do mundo, pelo menos neste momento, no abandono da carreira esportiva, e lembrou até mesmo o rei do futebol Pelé, que saiu por cima, como diz ela. Linoi Ashram, como eu disse, campeã do mundo 2 vezes, medalha de ouro olímpica, foi essa aí, uma soldada israelense, uma israelense comum da cidade de Rishon LeZion, que ficou à frente de russas, lituanas, japonesas e as maiores atletas da ginástica mundial. Portanto, o fim da carreira de Linoi Ashram deixa saudades desta que conquistou o mundo. Linoi Ashram de Israel diz adeus ao esporte competitivo como a melhor ginasta artística do mundo inteiro. Mas, por outro lado, um talento enorme vem aparecendo no judô, que é hoje, sem dúvida alguma, a modalidade que mais traz sucesso a Israel. Trata-se de Raz
Hershko. Raz Hershko luta judô por Israel já há 4 anos de maneira competitiva e profissional, e ela está na categoria mais importante, a categoria absoluta. E há dias atrás conquistou a medalha de ouro no Grande Prêmio de Antalya, na Turquia, perdendo somente para a campeã do mundo, Lea Fontaine. Raz Hershko é hoje a lutadora mais importante do país e é a 6ª medalha em etapas de Copas do Mundo que ela recebe somente em 2022. Vamos rapidamente lembrar que Israel tem mais esportes. Por exemplo, o tênis de Israel, que superou na Copa Davis a equipe da África do Sul, vai agora seguir no grupo A. Isso significa no topo da elite mundial, pelo menos em nível de seleções. Israel agora enfrenta a seleção da República Tcheca e tem muita coisa aí para se esperar, porque os talentos israelenses estão simplesmente deixando muita gente boquiaberta. Quem sabe teremos em breve um israelense entre os 100 melhores do mundo. E para terminar, vamos falar mais uma vez de ginástica, só que dessa vez masculina, porque Artyom Dolgopiat e Andrei Medvedev conseguiram, na etapa do Mundial em Baku, no Azerbaijão, medalhas importantes. Medvedev, no salto no cavalo, conseguiu a medalha de prata. Isso significa que, na atualidade, ele é o 2º melhor ginasta nesta categoria do salto no cavalo do mundo inteiro. E Artyom Dolgopiat, que está com a sua 3ª medalha do ano, conseguiu a medalha de bronze na mesma categoria. Portanto, você vê aí resultados importantes no esporte israelense e, sem dúvida alguma, que nos deixa felizes em trazer para você e compartilhar com os amigos e amigas do canal de esportes do Shalom Brasil. Até breve! Para começar as comemorações de Pessach, a Hebraica de São Paulo fez uma fábrica de matzá no clube para as crianças. Veja como foi. Com 6 quilos de farinha e 7 litros de água nas mãos das crianças, viraram mais de 200 matzot. Essa foi a fábrica de matzá em plena Praça Carmel que o Beit Rabat Hebraica fez para começar as comemorações de Pessach, trazendo a matzá shmurá. E a matzá ela é muito simples de fazer, praticamente é água e farinha. E aqui eles estão fazendo exatamente as mesma receita como foi feito quando o povo de Israel saiu do Egito, que é chamado a matzá shmurá, a matzá cuidada, que o trigo ele é cuidado desde que ele é plantado até que ele é moído, e depois a própria água também ela é cuidada. E depois, uma vez que a água entra em contato com o trigo, tem que demorar 18 minutos até chegar no forno. E uma vez que colocou no forno, dentro de 18 minutos a matzá ela está pronta para ser comida na noite do Pesach. E é exatamente isso que as crianças estão fazendo aqui hoje, nesse domingo maravilhoso. E como que é estar vendo essas crianças fazendo as matzot? É uma grande satisfação, né? Poder trazer um assunto tão... a história do nosso povo, trazer na prática para as nossas crianças hoje. Acho que não existe uma alegria maior das crianças saberem a história e conseguirem praticar isso e sentir que fazem parte. E os pequenos aprenderam rápido a fazer o passo a passo da matzá, que virou uma diversão. Primeiro você tem que rolar, pegar um rolo e abrir a massa. Eu amassei e furei. Como que foi trazer seu neto aqui na Hebraica hoje? Foi muito interessante. Eles vieram para um campeonato de futebol e aí a gente viu que estavam fazendo feita a matzá. Aí ele quis fazer e ele achou ótimo. Ele disse que ele vai fazer matzá para o Pessach. Minha mãe deu a ideia de eu vir fazer matzá e eu adorei a matzá. É importante fazer matzá em Pessach? É. Ao máximo, ele está adorando, não quer parar de fazer, já está pronto há um tempão e ele ainda não parou de fazer. Não tem problema ter farinha em tudo? Não tem problema, depois limpa tudo e pronto. E depois de colocar a matzá no forno quentinho, o gostoso foi comer a matzá. Ah, uma delícia, a gente está todo mundo junto, né, João, fazendo matzá. Você está aprendendo a fazer matzá? Tá? Tá gostoso? Cadê o sorriso de quem aprendeu a fazer matzá? Ah! Márcio, como que é trazer a sua filha hoje para fazer matzá aqui na Hebraica? Qual o significado disso? O significado é muito importante, acho que para que elas entendam o que é Pessach, a importância do Pessach para todos nós. Então, a alegria delas,
Já tá comendo, filha? É? Já? Tá gostosa? Você que fez essa? Olha a alegria dela, então... A CONIB luta pelo respeito e igualdade de todos. E hoje, no quadro CONIB em Foco, Daniel Bialski, vice-presidente da CONIB, e Joel Ilan Pachornik, ministro do STJ, falam sobre a importância do primeiro Seminário Nacional sobre a temática do Holocausto, discurso de ódio e a banalização organizado pela CONIB para o aperfeiçoamento das discussões na legislação brasileira. Daniel, esse foi um painel que abordou o Holocausto pela legislação brasileira. Falamos sobre criminalização, sobre educação, sobre diplomacia. Queria que você oferecesse aqui um panorama desse debate e como você enxerga essas questões colocadas aqui para quem não acompanhou desde o início. O mais importante é cumprimentar a iniciativa do Congresso Nacional, receber um seminário como esse, onde se discute não só a banalização do Holocausto, mas muito mais temas ligados ao racismo. No painel que eu tive a honra de mediar, veio o ministro do Superior Tribunal de Justiça, um embaixador, secretário de Educação do Paraná, o ex-presidente da CONIB, que é também o representante da OEA para os assuntos ligados ao antissemitismo e também ao racismo, que trouxeram um panorama muito importante que se aplica ao Brasil. O Brasil possui uma legislação que ela é boa, mas que por conta de tudo que acontece na humanidade, ela precisa ser aperfeiçoada. Esta intolerância que atinge muito a comunidade judaica, atinge todas as minorias e viola um princípio básico que está na Constituição Federal. Todas as pessoas são iguais, todas as pessoas, independente do credo, da etnia, da raça ou da cor, ou até da preferência sexual, elas têm que ser respeitadas por suas opiniões e por ser quem são. E isso é muito importante que isso seja no Congresso, para que o Congresso se conscientize e que os projetos de lei que existam aqui e outros que venham a ser apresentados possam contemplar essa modernidade, essas redes sociais e essas pessoas que insistem em pregar o discurso de ódio e insistem em banalizar não só o Holocausto, mas todas as tragédias humanas. Eu acho que a legislação ela pode ser melhorada, pode ser aperfeiçoada, e justamente desse tipo de evento é que surge um debate sólido e consistente para que essas mudanças possam ser propostas às casas legislativas. A seguir, o primeiro seminário da CONIB sobre a temática do Holocausto em Brasília. Hoje o nosso professor de política internacional, Samuel Feldberg, traz as principais informações da política israelense. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. Uma semana certamente complicada. No momento em que gravo essas palavras, aqui em Tel Aviv ainda estão buscando os 1 ou 2 terroristas que perpetraram um atentado na rua Dizengoff, na famosa rua Dizengoff, na quinta-feira à noite, com 2 mortos e vários feridos. Por enquanto, ainda não sabemos qual vai ser o resultado final e, como disse, os terroristas ainda estão sendo procurados pela polícia. É mais um atentado depois
de uma série de atentados que vêm sendo perpetrados em Israel. O governo israelense, por enquanto, tem lidado com bastante cuidado com as relações com os palestinos e a autoridade palestina, mas talvez um atentado dessas proporções em Tel Aviv leve a uma mudança de atitude deste governo. E a expectativa em relação à reação desse governo nos leva a outra importante notícia desta semana. Um dos membros do governo, uma parlamentar do partido de Naftali Bennett, se retirou da coalizão, o que faz com que esse governo tenha agora somente 60 cadeiras no parlamento, não mais 61, que lhe garantia uma maioria. É algo que em algum momento poderia ser esperado, já que esse governo que une a direita, a esquerda e um partido árabe sempre foi visto como relativamente instável, mas esse não era o momento. Agora a pergunta é: quanto todos eles têm a perder? Vários dos membros do parlamento não querem novas eleições porque sabem que não seriam reeleitos. Os membros do governo certamente querem continuar no governo porque novas eleições trariam provavelmente um novo empate e um impasse. Vamos ver o que acontece durante o próximo ano. Esse governo pode eventualmente sobreviver até a votação do orçamento em março de 2023. Se houver mais uma saída de um elemento da direita desse governo, Yair Lapid passa a ser automaticamente o primeiro-ministro até a próxima eleição ou a formação de um novo governo. Nos vemos na próxima semana. A Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, organizou o primeiro seminário em Brasília sobre a temática do Holocausto, discurso de ódio e banalização. O primeiro seminário nacional foi realizado pela CONIB no auditório Freitas Nobre, na Câmara dos Deputados Federais em Brasília. Transmitido também pela internet, reuniu toda a diretoria da CONIB, autoridades e especialistas para discutir vários painéis com o tema Holocausto, discurso de ódio e a banalização. Na abertura, Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB, reforçou a importância de se falar desse tema que atinge e fere os judeus depois de tudo o que passaram no Holocausto. É o Brasil que deu oportunidade a todos nós de podermos nos estabelecer, nos construir e reconstruir. Nós conquistamos o Brasil, todos nós, porque somos todos nós imigrantes. A dignidade da convivência. E nós não vamos permitir em absoluto que negacionistas, que aqueles que eventualmente queiram utilizar termos que nos são muito caros, possam retratar de forma obscura elementos que são importantes e, diria até mais, fundamentais para o bom convívio da sociedade. O Brasil deve sim, até pela sua própria Constituição, uma Constituição plural, uma Constituição de diálogo, dar um exemplo não só a nós brasileiros, mas para o mundo. De fato, negar, ignorar ou banalizar certos temas tem custo altíssimo para a humanidade. Aqui juntamos muitas pessoas de vários campos de atividade, de pensamento, para pensar juntos de que maneira é possível lutar ao antissemitismo, ao racismo, ao discurso de ódio, e na mídia social, na arena pública. E acho que o fato que este acontecimento acontece aqui, na Câmara dos Deputados, onde a representação do povo é uma coisa importante para o assunto mesmo, porque ouvimos muito sobre estes assuntos recentemente, infelizmente demais, realmente, e o fato que acontece aqui, este seminário, junto com o CONIB, é uma coisa importante e espero que vai contribuir uma coisa para
diminuir estes acontecimentos, estes fenômenos. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, falou que a guerra na Ucrânia remete ao que aconteceu no Holocausto. Por fim, registro que o mundo está atento e vigilante quanto à guerra em curso na Ucrânia, a qual remete a um passado que ainda está em construção e que abarca tempos que envolvem, por exemplo, o Holocausto. Ou seja, quase um século após o seu início, o Holocausto ainda é um tema vivo na história e na memória mundiais. Combater discursos de ódio é o que o século XXI nos impõe, na tentativa de impedir, ou ao menos tentar impedir, essa é a nossa obrigação, mais uma vez, a invocação e o avanço da banalização do mal. No painel sobre a legislação brasileira e internacional para endereçar a banalização do Holocausto, foi mediada por Daniel Bialski, vice-presidente da CONIB. Foi falado sobre as leis de combate ao antissemitismo, educação nas escolas sobre o Holocausto e ações que devem ser realizadas para acabar com a banalização do Holocausto por meio de punições. Uma causa especial de aumento, colocada aqui no parágrafo 1º também, desse artigo 24 a ser criado, se qualquer desses crimes for cometido por meios de comunicação ou principalmente hoje por difusão em redes de internet, que hoje são o principal veículo pelo qual se divulgam fake news, discursos de ódio. Realmente a internet hoje virou um palco para esse tipo de comportamentos. Então, uma causa específica que pode aumentar a pena em até 1/3. Pode também esse juiz cessar as transmissões radiofônicas, publicação por qualquer meio, e pode inclusive interditar das respectivas mensagens, páginas de informação na rede mundial de computadores. Isso também seria um remédio que teria um efeito imediato e, a meu ver, possível com base no poder geral de cautela do juiz. Embaixador, aproveitando esse tema do Holocausto, há algo muito recorrente, infelizmente, no mundo, que é as pessoas, esses racistas passivos, vamos dizer assim, ou escondidos, eles usam muito, e aí eu vou dar um exemplo de Israel, eles usam muito o anti-sionismo, que é um combate a Israel para praticar o que a gente chama de antissemitismo. Então, eu queria, dando essa fala para o senhor, que o senhor explicasse isso, se isso acontece também no mundo, o que, por sua experiência internacional, de que forma o Brasil pode tentar regulamentar, controlar isso, para que a gente possa continuar a viver de forma harmônica com outras religiões. O que se nota é uma tentativa de usar, por alguns, a banalização da memória do Holocausto, a banalização não só do fato em si, mas dos termos, né? É uma coisa um pouco chocante hoje em dia, né? Não só no Brasil como no exterior, como o nazismo, o Holocausto, o campo de concentração esses termos começam a ser utilizados de forma absolutamente corriqueira, né? Quem foi, enfim, eu já não me considero muito jovem, né? Eu imagino que na minha juventude ninguém pensava em usar esses termos. Isso era impensável. Quando se usava um termo desse, era muito pesado, era realmente que se tinha uma intenção de dizer algo muito pesado. E hoje em dia nós vemos uma banalização e não é só no Brasil, né? Isso é muito claro, né? No painel O Eixo da Lembrança e Memória, mediado por Márcia Feldenborger, foi marcado por memórias que deixam a lição de nunca mais o Holocausto acontecer. Nos últimos anos, no mundo inteiro, o número de atos de violência antissemita aumentou, também na Alemanha. Temos que continuar atentos sempre. Devemos tomar medidas determinadas e firmes contra o novo antissemitismo. Não vamos parar de transmitir à juventude na Alemanha as lições que extraímos dos horrores do Terceiro Reich e do Holocausto. E também temos que estar vigilantes para que outros não tragam sério ódio aos judeus para o nosso país. Também não podemos aceitar um novo tipo de antissemitismo que se esconde atrás de supostas críticas às políticas do Estado de Israel. Holocaust denial is not a real problem today, except for the
fringes of the social media. But we see an effort of distortion of the Holocaust and trivialization of the Holocaust. We see an effort to say only the Germans did it, as if they had no collaborators. We see that effort being made even by governments with huge budgets in order to cleanse the conscience of nations that did collaborate with the Nazis. And now, especially during the COVID pandemic, we see the trivialization of the Holocaust, making comparisons between those days and these days as if it was possible. Mark Tawil, estrategista de comunicação e diretor da CONIB, mediou o tema Mídia e Democracia. Recebeu jornalistas e especialistas em estudos do Holocausto. A gente tem que lembrar que o Brasil é o país das maiorias minorizadas. A gente está citando aqui, claro, o Holocausto como uma tragédia fundamental, não positivamente, claro, mas a gente tem no Brasil também uma escravidão que durou 300 anos, a gente tem as mulheres que são uma maioria minorizada, mulheres negras nem se fala, os públicos LGBTQIA+, e para muitos é um mimimi, entre aspas, né? E mimimi é a dor que dói no outro, então é fácil você apertar quando dói no outro, não dói em você. E Rony Vaisov, advogado e secretário da CONIB, mediou um painel com convidados sobre discurso de ódio, narrativas, desconstrução e construção. E interessante notar aqui nas discussões do painel que nos antecedeu sobre o poder das redes sociais e a internet como um espelho da sociedade. Lembro que um dos principais critérios do direito é o critério interioridade e exterioridade. Afinal de contas, ninguém pode ser punido pelo simples fato de pensar. E a grande questão atual é que a exteriorização do pensamento está muito presente por meio, obviamente, das mídias sociais e, infelizmente, além de pensamentos benéficos para a sociedade, que, felizmente, são a grande maioria dos pensamentos, a gente tem aí pensamentos odiosos, como o discurso de ódio. A seguir, fontes. Quem sabe ser eficiente para cuidar da vida financeira sabe que não dá para ter um banco pela metade. Quem sabe abre uma conta completa do Safra. E tem um mundo de serviços do Safra. Tem cartão de crédito com experiências exclusivas, empréstimo com taxas especiais e, claro, assessoria dos especialistas para qualquer investimento e acesso à Safra Corretora. Tem tudo aqui. Bem completo, hein? Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra. Pessah é tempo de liberdade. A história do êxodo do Egito é um clássico. As 10 pragas, escravidão, libertação, a abertura do mar. Nós comemos matzá, maror. Bebemos 4 copos de vinho e fazemos as 4 perguntas do Manishaná. Mas vamos mais a fundo, porque a cada ano, e mais ainda, todos os dias, em nossas rezas nos lembramos da saída do Egito.
incentivamos as perguntas das crianças e contamos cada detalhe da história. Por quê? Fazemos isto não só para lembrar, mas sim para reviver este processo, extraindo ensinamentos e valores preciosos para nossas vidas. A cada geração, cada pessoa deve ver a si mesmo como se tivesse acabado de sair do Egito. Essa não é apenas uma história antiga, de nossos antepassados. A palavra Egito em hebraico Mitzraim vem do mesmo radical da palavra Meitzarim, limites, o que nos mostra que cada um de nós tem seu Egito particular. E Pessar nos ensina que cada alma pode se libertar dele e sentir um êxodo pessoal do Egito interno, rompendo todas as limitações. In the times of the Holy Temple, every single Jewish man, woman, and child was included in the Paschal sacrifice. God willing, the temple will soon be rebuilt. But even now, the Rebbe insists no Jew may be left out at the Passover celebration. B'shas me hebt on dem Seder, is me mevai, a knege darbo vonim divra teir. Als beim Seder kleibt man zusammen und das gehört zum Abrichten dem Seder, ist Aid angesagt geworden. Soll zusammenkleiden, sei der Mechet Chocher, sei unter die alle, was werden da noch ist gerechnet, und soll wissen sein, na die Broteiro, das Airo, na Nonweisung, was Teire, hat ihm angesagt, und redt wegen der alle 4 Kinder. Nicht warten, bis wann sie werden alle in dem Zug von Nechet Chocher, und wird ablegen, Chas v'Sholem dem Seder, oder wird praven dem Seder vor sich, und sie sagt man ihm die Broteiro, du willst praven dem Seder, hat Teire mit dir gerät und dir angesagt, und gegeben dir Keiches, aber du sollst zusammenkleiden dem Echet Chocher mit alle 3 übrigen Sugim, und wie schau du wirst folgen die Teire, und du wirst erklären, was der Hagode ist, und was wie Teire hat gegeben die Schlichus, Mitzvah lesape b'Yitzias Mitzrayim, Eisa halayla, was lechol meine ha-Mitzvahs, in der Szene von der Amach Mitzvah Sester, ma schenken der Mine von Maskirin, Yitzias Mitzrayim bechol jem, wie mit Krische ist boi lekamon, oder demut hat man da Aftoche, als hat alle 4 Sugim basier beim Seder, und prave dem Seder ki Ilchose, ist Messiaim dem Seder, und hat demut seine Machris, alle 4 Sugim zusammen, bekeil Lechot, und bebas Achas, und benusach Echot, und besigne Lechot, alle Shona Habo, wünschen sie sich, und sie wird sicher, als sie sein. Und man sagt das beloschen Shalvadai, aber wird sein bei Yerushalayim. Und nicht Chas v'Sholem, aber wir dürfen warten, bis dem nächsten Jahr ist lebt man mit dem Leshona Habo bei Yerushalayim, was man gesagt in des Dorim von Tovshin Mem Aleph, was Kol Yisrael ist Becheskas Kashrus, haben sie sicher mit Malle gewähnt, Eiche de Hiro, von Dibra Teiro, zusammenkladen der alle Dalle Zugi.
Uma pessoa acorda de manhã e faz um café. Coloca os amargos grãos em uma xícara, adiciona o açúcar, a água fervente e o leite. Um copo cheio de contrastes. Quente, frio, amargo e doce. Então ela diz: Hashem, eu não sei como será o meu dia, quente ou frio, amargo ou doce, mas de uma coisa eu tenho certeza, diz com Abrahá, Shehakol Nihya Bidvaró, que será conforme sua palavra. Assim um judeu deve começar seu dia, sabendo que Deus escolherá sempre o melhor para ele, em meio de todos os contrastes. A seguir, a homenagem da Câmara Municipal de São Paulo a Fernando Lottenberg. Rabino responde. Chegou a pergunta por que a gente faz o Brit Milá, a circuncisão, o 8º dia, se Abrão, o patriarca, fez com 99 anos. A resposta é o seguinte: Abrão era o primeiro judeu. Então ele fez o Brit Milá quando Deus ordenou, assim que começou o judaísmo. Mas daqui para frente Deus ordenou que cada menino judeu que nasce de pais judeus, ele faz o Brit Milá com 8 dias. E a explicação é o seguinte: o número 7 representa a natureza, a criação. Deus dentro deste mundo, que nós chamamos Deus imanente. Porque o mundo ele tem 6 pontos cardinais, 4 pontos cardinais, norte, sul, leste e oeste. Cima e embaixo são 6 coordenados. E o 7 é a presença divina dentro deste mundo. Mas existe a essência divina. E o 8 representa Deus como ele é transcendente. Já que o Brit Milá é uma aliança com Deus, ele tem que ser com o número 8. Assim como o 8º dia de Pesach representa a revelação de Mashiach. O 8º dia de Sukkot é Simchat Torah, o dia mais alegre possível. 8 é acima da criação, é o próprio Criador. E o Brit Milá é um pacto com Deus, e isto tem que ser representado pelo número 8. A Câmara Municipal de São Paulo, através do vereador Daniel Annemberg, entregou uma medalha Anchieta e diploma de gratidão ao advogado e também comissário da Organização dos Estados Americanos para o tema do antissemitismo, Fernando Lottenberg. O vereador de São Paulo, Daniel Annemberg, presidiu a sessão solene para a entrega da medalha Anchieta e o diploma de gratidão a Fernando Lottenberg.
Essa homenagem é concedida a pessoas nascidas na cidade de São Paulo com ações ou trabalhos prestados em prol dos paulistanos. O Fernando é um ícone da nossa cidade, da comunidade judaica, e é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, como eu falei, se a gente tivesse mais Fernandos Lotenbergs, esse mundo seria melhor. Então, justíssima homenagem e a medalha Anchieta para ele, que representa tão bem o momento que a gente está vivendo, que a gente precisa de gente como o Fernando, que ao contrário do ódio, ao contrário da violência, ao contrário da discriminação, o Fernando trabalha para que a gente possa ter paz, ter tolerância. Ele é um humanista. Por isso é muito gratificante poder homenagear Fernando Lotenberg. Conta para mim essa sensação de hoje ser homenageada aqui na Câmara. É uma emoção muito grande receber a homenagem de amigo, primeiro como o Daniel Annenberg, que vem já de uma fonte boa, e numa cidade que representa muito para mim pessoalmente, para toda a história da minha família. Então, na verdade, quem tem que agradecer sou eu, né, por tudo que São Paulo me proporcionou a todos nós em termos de acolhimento, em termos de desenvolvimento pessoal, profissional, acadêmico, comunitário, e a gente ter a chance de receber uma honraria, né, como essa, um diploma, uma medalha de gratidão, representa um marco na vida. Então estou muito emocionado e muito agradecido. Eu tenho muito orgulho dele, porque ele é uma pessoa muito dedicada, muito centrada e preocupada com os direitos humanos, com o direito da comunidade judaica, e que está sempre preocupado e ocupando o tempo dele em fazer o bem para as pessoas e o melhor para todos nós. Fernando Lotenberg é advogado e sempre esteve à frente do combate ao antissemitismo nos cargos dentro da comunidade judaica. Agora, como comissário da Organização dos Estados Americanos, vem efetuando um trabalho maior no combate ao discurso de ódio. O Fernando foi presidente da CONIB, o Fernando fez um trabalho fantástico. Eu brinco, eu chamo ele de meu eterno presidente, porque ele foi o presidente com quem eu convivi e com quem eu consegui trabalhar de forma muito harmoniosa no combate ao antissemitismo, no combate ao discurso do ódio. E eu fico muito feliz que ele seja homenageado pela cidade de São Paulo, com a medalha Anchieta e o título de gratidão da cidade, porque ele merece, não só porque ele fez pela comunidade, porque quando você combate o racismo, quando você combate o antissemitismo, você está também fazendo bem, trazendo paz, para que as pessoas tenham um pouquinho mais de tolerância para poder viver num Estado democrático, poder viver no Brasil sem esse tipo de ódio que infelizmente tem assolado as redes sociais e os discursos radicais. Ele tem um conhecimento da história, né, do preconceito, porque o preconceito não é uma questão judaica. Só vale a pena essa briga, só vale a pena essa disputa quando você luta não unicamente pela causa judaica, mas pela causa da cidadania. O antissemitismo é uma agressão não apenas à comunidade judaica, mas à cidadania. E o Fernando sempre teve esse olhar aberto, de se preocupar não porta de casa para dentro, mas porta de casa para fora. Então ele é a pessoa certa e tem muito trabalho pela frente. Fernando marca a comunidade judaica por tantos feitos realizados ao longo de sua vida, defendendo, ajudando e tendo ética. Eu acho que essa homenagem é alguma coisa mais justa possível. Eu falei para o Daniel Annenberg aqui que não poderia ter uma pessoa melhor para ser homenageada do que o Fernando. O Fernando, ele representa a nossa comunidade, então a comunidade judaica de São Paulo, do Brasil, pode ficar muito feliz porque está sendo homenageada na pessoa do Fernando Lotenberg. Fernando tem se dedicado à comunidade com muito afinco, foi um grande presidente da CONIB, uma homenagem merecida, estamos felizes de estar aqui para apoiar e tudo que se faz em prol da comunidade, temos certeza que Deus abençoe. Bom, falar de uma homenagem para o Fernando Lotenberg é muito fácil. O Fernando tem todos os méritos para receber todas as homenagens, da mesma forma como ele age, com simplicidade, com seriedade, com serenidade. Então estou muito contente de estar aqui participando dessa homenagem. Tudo de bom para o Fernando, um orgulho da nossa comunidade. Fernando é muito merecedor dessa homenagem, ele
Não há como descrever a contribuição que ele tem para a nossa sociedade, a contribuição que ele tem para todas as entidades judaicas, e fico muito feliz de estar aqui e poder estar presente a esse momento tão importante. Percebi o quanto para ele essa medalha tem relevância e o quanto ele se emocionou. Fez um discurso maravilhoso aqui para a gente e só mostrando o quão importante ele é para a nossa comunidade. Personalidades da política falam da representatividade de Fernando Lotenberg, que além da reconhecida trajetória profissional, Lotenberg vem desenvolvendo atividades importantes para a cidade de São Paulo. Certamente, nessa mesa, sou quem melhor conhece o Fernando. O Fernando não é simplesmente alguém com quem tem uma relação de natureza familiar. Fomos educados juntos e, portanto, eu fui testemunha de cada um dos esforços que ele empreendeu no sentido de criar um conceito de respeito em cima de um conhecimento acumulado nestes anos. Fernando Lotenberg é uma figura pública que nos representa muito bem quanto coletividade, quanto colônia judaica, mas ele tem uma função de estadista, de construir pontes, de laços que aproximam as diferenças, a pluralidade, fazendo com que nós tenhamos, sim, os nossos aliados dentro de todos esses cenários. Ele fez isso na CONIB, faz agora isso no seu papel na OEA e traz um grande orgulho para a coletividade judaica por seu papel. Portanto, a homenagem que ele recebe hoje é justíssima e muito merecida. Olha, acho uma justíssima homenagem. O Fernando tem tido um papel tão importante porque a ação não só profissional, mas a ação pública dele é muito relevante. Ele desempenhou muito bem as funções na presidência da CONIB. Ele tem agora essa nova atribuição no âmbito da OEA, que é também uma expressão do reconhecimento internacional do papel e do trabalho que ele faz. Foi uma noite emocionante, discursos muito bonitos de amigos que gostam dele e um reconhecimento de uma trajetória no estado de São Paulo como um todo, no Brasil como um todo, na verdade também à frente da CONIB, agora com mais cargos até a nível internacional, mostrando uma defesa que ele faz dos direitos humanos, da cidadania, não só da comunidade judaica, mas da sociedade como um todo, e aqui hoje um reconhecimento geral da sociedade paulistana a uma pessoa tão especial, tão séria, tão ética e tão corajosa. Conta um pouquinho sobre essa medalha Anchieta, você que também já ganhou uma. Olha, a medalha Anchieta é uma honraria sem igual para todas as pessoas que ou moram, ou nasceram, ou têm alguma relação com São Paulo. Ela é dada a pessoas que contribuem para a sociedade paulista e paulistana em especial com alguma atividade. E o Fernando Lotenberg, que hoje recebe essa justíssima homenagem, é um exemplo da comunidade judaica, é um exemplo de ser humano, um exemplo como profissional e alguém que se preocupa com as minorias. O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais e no nosso site www.shalombrasil.com.br. Lá você encontra este programa e também os anteriores. E hoje nós terminamos o programa com o cantor Omer Adam e Eden Ben Zaken com a música Cucu Riku. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil!